Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor no texto do escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Nós leremos a partir do versículo 4. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4, nós leremos a palavra do Senhor nesse momento. Diz assim a Bíblia Sagrada: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao nosso pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Que o Senhor abençoe, e faça essa palavra, falar ao nosso coração nesta manhã. Meus irmãos, esse texto, nós sabemos que o escritor aos Hebreus, alguns autores, alguns teólogos acreditam ter sido o apóstolo Paulo, o autor desta carta, tendo em vista algumas singularidades, ou similaridades em relação a esta carta com outros escritos de Paulo. Porém, a teologia não fecha essa questão, por achar que há alguns indícios também de que não tenha sido escrita por ele. Mas isso, para nós, não é relevante, uma vez que se está na palavra de Deus, é sinal de que é um texto inspirado por Deus e é útil para nós, para a nossa repreensão, correção e educação na justiça, conforme a palavra de Deus nos adverte. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que ao escrever esta carta, uma carta aberta para várias igrejas naquele tempo, o escritor aos Hebreus, ele quer enfatizar algumas coisas. E nesse texto que nós lemos, principalmente, enfatizar a questão da revelação do amor de Deus na nossa vida. Quando nós somos provados, quando nós somos ali testados no nosso dia a dia, Deus está sempre nos provando, Deus está sempre desejoso de que nós sejamos aprovados. Porém, em algumas vezes, em alguns momentos, nós até somos reprovados em algumas circunstâncias. E ninguém gosta de ser reprovado, não é verdade? Se você faz uma prova, um concurso, os adolescentes, jovens, aqueles que cursam seus níveis aí escolares ou até superior, não gostamos de ser reprovado. Porque quando a gente reprova, tem que voltar tudo de novo, não é? No caso das escolas, imagine, repetir o ano todo, né, criança? Então, não é nada bom, nada agradável. Então, reprovação é algo muito ruim. Principalmente quando nós somos exortados em alguma coisa. Ninguém gosta de ser chamado a atenção por nada, não é verdade? Principalmente se você for arguído na frente de outras pessoas. Se tem algo muito desagradável, é quando alguém vai chamar a sua atenção, ainda que você esteja errado, mas o faz diante de público. Isso é muito desagradável.
Hoje em dia, inclusive, diante, né, do novo Código Civil, que já não é mais tão novo, a gente não pode mais nem chamar atenção em algumas situações em público. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, que aqui nós vamos observar que as tribulações e as dificuldades que elas se apresentam diante de nós, muitas vezes elas não são compreendidas. Mas o Senhor, Ele permite, né, que nós sejamos provados justamente para que o nosso caráter, ele seja moldado segundo o caráter de Cristo. Nós estamos num processo de santificação. Então, neste processo de santificação, que na sua vida e na minha vida teve início no dia em que o Espírito Santo entrou no seu coração e passou a fazer morada, esse processo, para alguns, é muito longo. Como assim, pastor? Só para alguns que é longo? Porque depende do tempo de vida após a conversão. Porque para aqueles que vivem pouco tempo após a conversão, o tempo é curto. Para aqueles que vivem muitos anos após a conversão, o tempo é longo. Por quê? Porque a santificação só tem fim ou com a morte, né, da pessoa, que Jesus então chama a sua presença, ou se Jesus viesse buscar a sua igreja hoje, aí a santificação pararia. Mas o fato, meus irmãos, é que somos a cada momento moldado. E para ser moldado, você se lembra daquela passagem do profeta, quando Deus mandou o profeta descer à casa do oleiro? Vocês se lembram? E ali ele diz assim, olha, e eis que estava lá o oleiro no trabalho sobre as suas rodas, não é isso? Fazendo um vaso, e o texto diz que o vaso que ele tinha nas mãos, ele estragou, não é isso? E ele amassou, colocou um pouco mais de água e tornou a fazer um novo vaso, conforme bem lhe pareceu. O fato é que, para que sejamos moldados, isso às vezes dói. Não é verdade? Para podar arestas da nossa vida, isso pode causar alguma dor. Por quê? Porque, via de regra, a gente não quer deixar aquilo que estamos fazendo. A gente se apega a situações, a pessoas, a coisas. Nós nos apegamos muito fácil a coisas e situações. E que muitas vezes Deus fala, você tem que deixar isso. E a gente não quer deixar porque aquilo está ali, olha, grudadinho na gente. E a gente não quer deixar. Então observe, irmãos, que nós somos moldados o tempo todo. Para quê? Para que nós estejamos mais próximos do Senhor. A cada dia precisamos ter uma vida melhor, uma vida mais santificada. O que é uma vida mais santificada? É uma vida mais perto daquele que é o Santo dos Santos. Quanto mais perto de Jesus estivermos, isto é, quanto mais intimidade com Ele nós tivermos, mais vida santificada teremos. Não quer dizer que você não vai pecar, mas quanto mais perto de Deus você estiver, menos pecados. Isso é uma coisa lógica, porque mais perto do Santo dos Santos, mais perto daquele que é o único capaz, né, de não pecar. Então, nós estaremos próximos de Deus, e se aproximar de Deus é algo que, por vezes, né, vai mostrar a nossa fragilidade. Quando nós nos aproximamos daquele que é santo, automaticamente nós expomos, né, os nossos pecados, as nossas mazelas, expomos a nossa fraqueza, porque diante de Deus, nós estamos nus. Deus nos conhece por dentro e por fora. Não há nada em nós que Deus não saiba. Não há nada que você esteja planejando para daqui a alguns anos que Deus já não saiba se vai ou não dar certo, se vai ou não acontecer. Então, nós precisamos parar um pouco e pensar, será que na nossa luta, né, contra as coisas desse mundo, será que nós temos resistido até o sangue? Observe que logo no primeiro momento, ele diz aqui, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Já parou para pensar nisso? Jesus esteve crucificado durante várias horas, né, do dia, lá no Gólgota. E é claro que nós não podemos afirmar em que posição ele foi crucificado, né, porque naquela época a gente não tem como
afirmar com segurança se a cruz realmente era uma cruz igual nós conhecemos, com dois madeiros de forma perpendicular ou de forma cruzada. Nós não sabemos. Não sabemos se era apenas um tronco em pé e a pessoa amarrada e cravada ali. Nós não podemos afirmar isso. Mas uma coisa nós sabemos: ele ficou cravado no madeiro durante várias horas do dia, até que ele expirou. E aí quando o texto diz, olha, na vossa luta contra o pecado, você ainda não tem resistido até o sangue. Uma vez nós fizemos uma dinâmica desta, pedimos para os irmãos ficar em pé e abrir os braços assim. Eu não sei se eu já fiz isso aqui, em alguma palestra, em alguma dinâmica, mas é interessante você ficar, com os braços abertos. Já parou para pensar nisso? Já fez isso alguma vez? Quanto tempo você aguentaria ficar assim, com os braços estendidos? Vamos fazer isso? Fique em pé um minutinho. Vamos lá, todo mundo em pé. Vamos ver quem é que é resistente. Abre o seu bracinho aí, vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Vamos lá, enquanto eu estou falando, você fica com o braço aberto aí, tá bom? Ok? Então, aí o texto nos diz que nós não temos resistido até o sangue. Observe como é difícil você ficar numa posição como essa. Os braços vão cansando, a sua mente vai ficando assim, estressada, e você vai vendo que tudo vai ficando mais difícil. O fato, meus irmãos e irmãs, é que o pecado torna a nossa vida cada vez mais difícil. Não é verdade? O pecado vai fazendo com que nós nos distanciemos de Deus, sabe? O pecado faz, se você baixar a mão, você pode sentar. Quem baixar pode sentar. O fato é que você acaba não suportando. É por isso que o texto diz que na vossa luta contra o pecado, você não tem resistido até o sangue. Às vezes a gente não consegue resistir ao pecado, sabe? E a gente acaba sucumbindo ao pecado. Está vendo como é que é difícil? O braço está doendo, o braço começa a pesar. Pode abaixar, pode sentar. Você percebe o quanto é difícil para nós. Mas o que eu quero mostrar para você nesta manhã é que o texto bíblico vai nos apresentar que o nosso Deus, Ele nos corrige para que estejamos cada vez mais perto dEle em santidade. Mas para isso, eu preciso resistir. E o que nos faz resistir, meus irmãos? Só tem uma coisa que nos faz resistir, e é isso que o autor aos Hebreus, ele escreve muitas vezes na sua carta: o que nos faz resistir é a fé. É a fé quem nos faz resistir. E a fé, você se lembra, é dom de Deus, e Deus coloca a fé no nosso coração. Então olha bem, é Deus quem coloca a fé no coração, mas é o homem quem crê, é o ser humano que crê. Sabe, o crer é um exercício humano da fé. A parte humana é o crer, mas a gente só crê, no caso de Jesus, como Senhor e Salvador, se o Deus, nosso Senhor, colocar fé no nosso coração, através do Espírito Santo. E esta fé, que é dom de Deus, nos faz resistir a tudo, resistir às intempéries da vida, resistir às lutas, aos problemas, às adversidades, porque quanto mais as lutas elas vão chegando, mais Deus vai fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque Deus deseja que nós sejamos abençoados, que nós sejamos mais do que vencedores, que nós sejamos vitoriosos por Cristo Jesus. Mas não podemos desanimar, porque nesta luta diária que nós temos, nós não chegamos até o sangue ainda, isto é, nós não chegamos ao nosso limite. Por quê? Porque Deus sempre vai nos fortalecer um pouco mais. A Bíblia nos garante que não nos sobreveio provação que não fosse humana, que não nos sobrevém provação além daquela que nós podemos suportar. Mas podemos suportar por nós mesmos? Não. Podemos suportar pela graça de Deus, graça revelada na cruz do Calvário, graça que hoje tem se estendido até nós em forma de bênçãos, tanto materiais como espirituais, nos fazendo discernir aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. É o Espírito Santo do Senhor. Por isso, nós não precisamos murmurar em meio às tribulações. Vamos adorar ao Senhor em todas as circunstâncias,
em todos os momentos. Porque, irmãos, se tem um desafio muito grande para o crente, é poder adorar, é poder dar graças a Deus, até nos momentos de tribulação, de dor, de angústia ou de sofrimento. É muito difícil. Por isso que é um desafio de fé. Um desafio de fé, poder adorar a Deus em toda e qualquer situação. Por isso, o texto vai dizer que o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Então, esse texto devocional nesta manhã, é para nós pensarmos em quê então? É para nós pensarmos que se você está se sentindo disciplinado, está se sentindo aí corrigido pelo Senhor, lembre-se, é para o seu crescimento, é para o nosso crescimento, porque nem tudo é como a gente quer, nem tudo acontece conforme o nosso desejo, né? Então é importante nós sabermos que na vida do crente, a gente passa sim por lutas, porque o Senhor Jesus falou isso para nós: neste mundo vocês vão ter aflições, mas observe que nós somos corrigidos pelo Senhor, porque se estivermos sem correção, não somos considerados filhos, seríamos bastardos, e nós não somos filhos bastardos, pelo contrário, somos filhos do Senhor, filhos adotados pelo Senhor, filhos que foram realmente lavados e remidos no sangue de Jesus, somos co-herdeiros com Cristo, e que por isso precisamos entender que as provações que nós passamos revelam para nós o amor de Deus na nossa vida, e a palavra do Senhor diz isso, mas Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós precisamos entender sim, que o Pai, o nosso Deus, continua nos corrigindo, mas quando você for corrigido, o texto diz: não desmaies, quando por Ele até for reprovado. Às vezes, nós somos reprovados em alguma coisa, Deus diz: não, olha, está errado, olha, não era para ter feito dessa forma, desta forma eu não quero. Deus muitas vezes pode falar assim conosco, e se Ele fizer isso, mude. Vamos aprender a perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Não é somente o que, mas também como, sabe? Porque às vezes nós perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E Deus fala: eu quero isso. Mas Deus tem um modo pelo qual você vai realizar aquela tarefa, e se você não perguntar, já começar a querer fazer de acordo com a sua cabeça, pode acontecer de fazer errado. Então, meus irmãos, nesta manhã, eu quero encorajar você a resistir, sabe? Não se esqueça da exortação do Senhor, não se esqueça de que o nosso Deus, Ele faz sim, Ele nos corrige sim, porque Ele nos ama, Ele quer que nós andemos no caminho. É assim que Ele faz como ovelhas, não é? Você se lembra da história da ovelha, lá da parábola, da ovelha perdida? O Senhor deixa lá 99 no aprisco e vai ao encontro de uma só que esteja perdida. Mas essa que está perdida, quando ela é levada para o aprisco de novo, ela é tratada, mas ela também é disciplinada. É disciplinada, sabe? E eu acho muito interessante pensar no cajado do pastor de ovelhas no passado. O cajado tinha duas pontas, não sei se você já ouviu falar disso, mas o cajado dos pastores daquela época, não sei como é que é hoje, que não tenho essa informação, mas no passado o cajado tinha duas pontas. Uma é aquela tradicional que você sabe, que tem o gancho, que a gente faz a apresentação no Natal, dos pastores, com aquele cajado que tem aquele gancho assim. Essa parte servia para quê? Para puxar a ovelha que porventura estivesse caindo no buraco, ou caída já em alguma cova. Mas também do outro lado, o cajado tinha entalhado um punho fechado, como se fosse um punho fechado. Para quê? Para aquela ovelha que sempre que colocava ela no aprisco, ela pulava, sempre que colocava ela pulava, o pastor então quebrava a patinha dela. Quebrava a patinha dela. Ah, mas isso aí é muita maldade. Não, sabe por quê? Porque ela ia ter que ficar ali sendo cuidada durante um longo tempo, e ela se acostumava a não pular mais. Olha só, pode parecer muito drástico isso, mas é uma realidade. Muitas vezes nós somos reincidentes, e às vezes Deus precisa dar uma correção um pouquinho mais forte. Não é assim que a gente faz com os filhos também?
Às vezes não precisa de uma correção mais forte. Você fala uma vez, você fala 3, 10, e aí tem uma hora que você tem que dar uma correção, não é? A correção tem que ser um pouquinho mais, arrochada, e aí a pessoa, opa, mas e aí? É isso mesmo, é correção. Deus também faz isso conosco. Então, meus irmãos, eu quero nesta manhã deixar para você raciocinar, pensar que o nosso Deus corrige porque Ele nos ama. O nosso Deus quer o melhor para nós. Qual pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? O nosso Deus é o Pai por excelência. Então Ele quer o melhor para você e para mim. Então entregue seus sonhos, seus projetos, sua vida nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor para te mostrar o que Ele quer, como Ele quer, para que você esteja realmente procurando andar no caminho, procurando andar fazendo a vontade de Deus, porque é a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe, Deus nos abençoe a viver desta forma em nome de Jesus, amém?